Tanto é que, lá em Irineópolis, a prefeitura está tomando algumas medidas um pouco mais restritivas para tentar frear um pouco a circulação de pessoas. Por lá, nesse último final de semana, o prefeito vai falar já já, mas até então o decreto lá não estava ainda em vigência. O que aconteceu? Muita gente, principalmente que mora aqui na região de União da Vitória, Porto União, acabaram indo para lá, né? Aproveitando que os estabelecimentos, principalmente da área gastronômica, abertos, visitar o município. E esse momento não é de passeio, literalmente, né? As pessoas têm que ter consciência, até porque em Irineópolis tem um paciente lá que está em isolamento, mas que está com a cepa de Manaus. E esta variante da Covid-19, ela tem uma velocidade de transmissão muito maior do que a primeira cepa, que é essa aqui que a gente está ainda acompanhando na maioria dos municípios. Então imagine, se já temos uma condição bastante complexa com a outra cepa, que em tese ela não tem uma transmissão assim tão alta quanto a cepa de Manaus, imagina com esta variante circulando. E esse paciente que está lá, aqui ontem já mencionamos, ele disse que não viajou, ou seja, já foi contaminado de alguém. Então, realmente, se for analisar, tem mais gente aí contaminada já com esta cepa, que ela também traz mais agressividade ao organismo. Então, as pessoas têm que ficar bastante atentas. Por lá, para tentar evitar um pouco essa circulação de pessoas, um novo decreto foi emitido pela Prefeitura de Irineópolis. O prefeito Lademir Arcari traz os detalhes. Temos encontrado em nosso município um caso com a variante P1 oriunda de Manaus. Isso nos preocupou muito porque é uma variante mais agressiva e com um contágio muito mais forte. Estudamos algumas medidas para serem tomadas e fomos conversando durante a semana para ver o que seria feito. Deixamos o final de semana livre para ver como a população se comportaria. Percebemos que as pessoas não estão preocupadas com as aglomerações. Continuou existindo festas, encontros em casas, os próprios bares e restaurantes, alguns descumprindo as normas editadas pelo Estado. Com base nisso, tomamos a decisão no dia de ontem de emitir um decreto com mais restrições do que o Estado vem praticando. Por que isso? Porque essas medidas já estão sendo tomadas nas nossas cidades vizinhas, como União da Vitória, como Porto União, e isso estava acarretando a vinda de muitas pessoas dessas cidades para Irineópolis. Então tivemos que tomar essa medida como uma forma de conter o avanço da contaminação entre os munícipes de Irineópolis. É importante essa tomada de decisão para a gente conter o avanço de contaminados. Vocês têm acompanhado aí pelas redes sociais que nós não conseguimos mais baixar os nossos números de contaminados e todo dia tem de 7 a 10 casos de exames que vão ou para o LACEN ou as pessoas fazem em laboratório privado ou mesmo nas farmácias. Então, a necessidade disso vem ao encontro da necessidade de baixarmos o número de casos de contaminados em nosso município. Então, a gente sabe que isso pode afetar alguns setores, mas é importante nesse momento que vocês entendam. Nós precisamos reduzir o número de contaminação. Não é difícil de vocês perceberem, mas nós temos aí 2 pessoas que estão em UTI ou pós-UTI. Foi muito difícil conseguir essas vagas. Você já imaginou se a gente continua subindo o número de contaminados e começa a faltar vaga para a nossa população? Isso vai ficar muito triste para as famílias que tiverem alguém nessa situação. Então, são medidas duras, tem apoio da nossa Câmara de Vereadores. Os vereadores foram muito solícitos quando convocamos na sexta-feira para conversar sobre o assunto. Todos apoiaram a medida de mais restrições. E o que a gente pede? Cuidem com as medidas sanitárias. Então, não só as pessoas físicas, mas os comércios também durante o dia. Vejam todas as necessidades de distanciamento social, o álcool em gel na porta, controlar a entrada, principalmente nos mercados, que são os comércios que mais têm movimento. Né? Tratem essa doença de uma forma séria. Nós precisamos contê-la, precisamos reduzir o número de contaminados. Nós vamos divulgar nas nossas redes sociais quais são os números que vocês entram em contato para fazer denúncias do Covid, para vocês nos orientarem
aonde estão ocorrendo as aglomerações. Mas o que a gente pede é isso, ó, considerem isso como um alerta, porque a doença é muito séria, a vacinação ela segue, mas ela ainda não está no nível necessário, mais para o segundo semestre é que o governo federal vai conseguir disponibilizar doses para atender a toda a população, daí talvez a gente consiga aliviar um pouco essa situação, mas nesse momento que a gente pede, sem aglomeração, medidas sanitárias têm que ser cuidadas, álcool em gel, utilização de máscara, por favor, cuidem-se. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.